Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, que alegria podermos juntos hoje meditar a Palavra de Deus. Hoje, dia 30 de setembro, quarta-feira da 26ª semana do Tempo Comum. A primeira leitura do livro de Jó, capítulo 9, versículos 1 a 12 e 14 a 16. Neste texto, Jó discorre sobre os mistérios insondáveis de Deus e se acha muito pequeno diante de tamanha grandeza. Ele não ousa questionar Deus, pois sabe que tudo o que Deus faz tem sua razão de ser. Até mesmo os acontecimentos desagradáveis e dolorosos têm uma razão de existir e Deus quer mostrar algo com eles. Assim, Jó vai mantendo sua fidelidade ao Senhor e ensinando-nos também a confiar e a seguir os ensinamentos de Deus. Já o salmista hoje nos ensina a cantar: que chegue a minha oração até a vossa presença. Que devemos clamar a Deus até que a nossa oração possa chegar até a sua presença. O evangelho de hoje é o evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 57 ao 62. Naquele tempo, enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse a outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me ir primeiro enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Amados irmãos, amadas irmãs, o contexto desta leitura do Evangelho é o caminho e a missão. Neste caminhar, é notável 3 situações. A primeira é de que alguém que se propõe a segui-lo aonde quer que ele vá. Esse alguém somos nós quando entusiasmados com algum acontecimento bom, um encontro movido por emoções ou qualquer outra coisa que tenha despertado em nós o desejo de seguir Jesus. Nós nos propomos seguir sem saber as consequências ou por interesse. Desta forma, causa-nos um entusiasmo superficial, ou até mesmo o desejo de obter algo em troca, que acaba por impedir de enxergarmos os desafios e dificuldades da missão. Assim sendo, o nosso primeiro passo é de nos formarmos e de nos informarmos para poder segui-lo conscientemente sobre o significado da missão. Ou seja, para que tenhamos todo o conforto e segurança, para que não possamos nos deparar diante das dificuldades e sofrimentos e vir a abandonar a missão. A segunda situação é quando, apesar de termos sido chamados, convocados para o seguimento, damos prioridade a outras coisas. Quando Jesus convida alguém a segui-lo e esse alguém diz que primeiro vai enterrar seu pai para depois responder ao seu chamado, mostra que mesmo as coisas mais elementares de nossa vida devem ser colocadas em segundo plano quando não se trata do seguimento de Jesus.
Um outro exemplo é quando nós temos o compromisso no domingo com a Santa Missa e de repente eis que surge algum evento ou eis que surge alguma visita inesperada e nós então deixamos de ir participar da Santa Missa. O que significa isso para nós? Quem tem valores maiores que a proposta de Jesus mostra que não está pronto para ser seu discípulo. A terceira situação é daquele que, ao ser chamado, pede para ir antes despedir-se de seus familiares. Esse caso representa aquelas situações em que adiamos o seguimento porque ainda não nos desapegamos de outras coisas, situações ou pessoas. Pode significar aqueles argumentos ou desculpas que arranjamos para não colaborar na comunidade. Alguns exemplos. Quando eu me aposentar, vou assumir alguma coisa na igreja. Quando eu estiver ganhando mais, vou colaborar com o dízimo. Quando eu tiver tempo, vou fazer alguma coisa pelo próximo. Enfim, sempre temos um quando como pretexto ou desculpa para não segui-lo imediatamente. E é notável, e o Evangelho nos diz isso, através de Jesus. Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. E aqui fica a pergunta a cada um de nós na liturgia desse dia. E nós? Nós nos encaixamos em qual destas situações? Vale a pena pensarmos sobre isso. Por fim, amados irmãos e irmãs, devemos saber que é importante o compromisso e o desapego para seguirmos a Jesus. Também nós devemos compreender que devemos ter fé e paciência para enfrentarmos as dificuldades do seguimento de Jesus, para que possamos responder aos desafios com força e coragem. Desta forma, rezemos para que Deus hoje conceda-nos tal graça. Senhor Jesus, tal como os apóstolos, também nós imaginamos que seguir-te é coisa fácil, inebriante, sem dificuldades nem tropeços. Por isso, recusamos o caminho que nos oferece e entramos em crise, a primeira dificuldade, a primeira luta. Queremos hoje pedir-te que nos dê sabedoria e força para conhecer os teus projetos e aderir ao caminho de fé que tu, com tanto amor, nos apresenta. Ajuda-nos a compreender bem o que queres de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem.